Rádio Marginal, a rádio sem filtro. E aí a gente continua não valorizando isso, a gente continua achando que a mulher é inferior. A gente que eu digo quanto sociedade, sabe? Mas é que a sociedade continua menosprezando, tentando silenciar. Aí a gente já chega numa questão de, por exemplo, de assédio, onde as mulheres negras são acabadas, em sua maioria, são vistas como objetos sexuais de prazer, porque a mulher preta é quente, todo mundo quer a mulher preta, mas não pode assumir. Uns ainda falam, não, eu assumo, outros não querem assumir, porque eu não posso, a minha família não vai aceitar eu como uma mulher negra. Então, assim, são coisas que acabam, que tipo assim, o que será que... Será que existe uma mulher pobre, periférica, preta, que consiga ter de fato autoestima, que consiga de fato olhar no espelho e se enxergar só como ser humano? Não precisa ser como antes de mulher, mas como ser humano mesmo, porque às vezes a gente é tratada como qualquer coisa, né, cara? Como se a gente, sabe, que mulher que O fato é que tudo isso que perpassa o universo feminino, né? A realidade, a vida, tem um efeito psicológico seríssimo, né? No comportamento, na vida cotidiana da mulher, né? Nos sentimentos, a questão da violência. As mulheres são vítimas de violência cada vez mais. Em vez disso estar numa conta de diminuir, a estatística mostra que só aumenta. Então, o que está acontecendo com a relação da sociedade com a questão do feminino, que faz com que essas coisas fiquem assim, dessa forma, que piorem, né? E a gente estava até vendo aí o caso da moça lá no Rio hoje. Vamos falar sobre ela. Essa questão que ele levantou sobre a questão da piora, eu como um homem e analisando essas questões de gênero agora, né? Claro que o recorte racial eu vou entrar, mas de gênero, tipo assim, a questão da mulher piorando. A gente tem uma melhora na mulher branca, mas para a mulher preta não. A gente tem uma piora, entende? São dados mesmo. Se a gente são dados, sim, são dados. A gente tem uma melhora. Então, o que eu vejo dentro disso? As construções e todas as institucionalidades, nesse período que a gente passou de governo Bozo e esses caras de extrema-direita, eles desestruturaram as coisas. E a gente tem um recorte racial muito grande no nosso país mesmo, de diversas pautas que vocês já trataram e conversaram aí, sim, que são problemas. Violência obstétrica, a questão da mulher preta sexualizada, tudo isso é isso. E quando a gente tem essa maioria branca, inclusive a gente citou até o caso do vereador aqui e tal, e esse tipo de governo se perpetuando, igual o Mário falando de castrar as mulheres e tal, você vê que o que está sendo direcionado é só para as mulheres pretas. Entende? Então, automaticamente elas são o alvo e consequentemente sofrem maior violência. Sofre maior violência, entendeu? Então, esse tipo de comportamento leva a isso. E aí a gente tem um outro fato também, que é a questão do feminismo liberal, que não é o feminismo da mulher preta. Se a mulher preta entra nesse feminismo liberal, ela só se fode. Porque ela não é acolhida da forma que ela deveria ser acolhida, né? A demanda é diferente, as pessoas ainda não conseguiram enxergar isso. Liberal é diferente. Então tem uma disparidade, tá ligado? Se você olhar essa secretaria, que foi a maioria das mulheres são brancas que estão lá. É o que eu tava falando até dessa questão do ser mãe sobrecarregada da Giovana lá e da mulher preta. A gente vê a realidade é completamente diferente, é gritante. Sabe? A secretaria que elas abriram, você vê lá de mulher, não tem, entende? A maioria da população barrense é preta. Então a gente vai ter essa disparidade onde que a violência da mulher preta aumenta e a da mulher branca diminui. E aí entra um caso muito interessante também, igual por exemplo, aí a gente tem a mulher preta que sofre por diversos fatores, ela sofre preconceito também em diversas situações. E aí, o que a gente consegue ver aí? Uma mulher que está mentalmente doente.
E aí essa mulher vai procurar ajuda de psicólogo. A gente precisa de psicólogo preto no mercado. Porque como é que o psicólogo vai... ele vai olhar com o olhar de Freud para mim e vai entender a minha mente preta. Não vai. Não vai, a realidade dele é outra, o contexto de vida dele é outro, a vivência dele é outra. E aí eu falo isso como pessoa que fez metade do curso de psicologia. O tato não é o mesmo e não vai ser. Não vai ser. A realidade é muito distante para eu querer entender. Imagina eu, herdeira aqui, barrense, tradicional, e eu vou atender uma pessoa que mora lá na comunidade, lá no Turvo. Lá no Turvo. É no Turvo, não, é no São José. É lá no Turvo que tem o Quilombo, não é? Não. Quilombo, São José e Valença. É em Valença, é. Então vamos colocar uma criança que cresceu lá dentro do Quilombo e precisa de atendimento psicológico. E essa pessoa cresceu só em colégio particular e clube. Ela não tem noção nenhuma do que é a nossa realidade. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e eu vou falar para ela, por exemplo, sobre a minha religião? E explicar que eu estou tendo problema, como eu tive, por exemplo, eu tive problema com mediunidade. Eu não sabia que eu era médium, ninguém me informou, porque ninguém te informa que você é médium, você descobre, e se você tiver alguém, agradeça, do seu lado agradeça, alguém que te direcionou. Mas eu, por exemplo, eu entendi que eu era médium de verdade 5 anos atrás. Antes eu achava só que eu tinha um dom ali porque Deus me deu, até porque eu cresci na igreja, né? Então, eu não sabia que aquilo tudo que eu tinha era mediunidade, porque eu precisava desenvolver aquilo ali e aprender a lidar com o que estava acontecendo comigo. E isso não é dito para ninguém. E aí acaba que a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, porque eu não estou me entendendo, eu não estou me compreendendo. Então, como é que essa mulher... Não estou dizendo, ela pode até ser médium e entender quando se trata da parte da mediunidade. Mas é muito difícil ela chegar nesse lugar. E na maioria das vezes, eu vou explicar isso para ela e ela vai falar para mim que eu preciso de remédio só e que vai melhorar meu problema. E tem gente que toma remédio e não melhora. Eu tomei remédio e não melhorou. Até eu entender, não funcionou nada, nenhum remédio funcionava. Nenhum remédio funcionava. Então, eu acho que assim, eu não quero entrar numa questão religiosa, porque eu acho que isso é muito particular, sabe? Mas particular, mas é uma realidade do povo negro também. Sim, porque eu acho que as mulheres estão à frente nas lideranças, né? Sim. As mulheres negras. E sobre esse aspecto aí todo que você enfrentou, também é a falta de se estar organizado. Não, é a falta da representatividade. Porque imagina, exatamente, se eu tivesse um psicólogo negro que entendesse daquilo que eu estava falando. Porque às vezes a gente ainda tem... existem alguns psicólogos negros, sim, eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo que a gente precisa de mais. Mas existem alguns psicólogos que eles são ensinados dentro do cristianismo, dentro de uma linha ali que ele não vai abrir para tentar te entender, sabe? Ele não vai abrir para tentar te entender. Ele pode até ser imparcial, porque ele precisa ser imparcial, pelo menos tenta, né? Porque eu acho que ninguém consegue ser imparcial com nada, você sempre vai dar a sua opinião, é a sua visão sobre o assunto, você não consegue ser imparcial, ninguém consegue. Então, eu acho que ele acaba tentando corrigir uma coisa que não é para ser corrigida, é uma coisa para ser entendida e para ser desenvolvida, sabe? Então, assim, falta gente com entendimento, falta gente que entenda. O lance que eu queria ter falado, que eu acabei esquecendo no congresso que rolou das escolas, é que, assim, eu acho que eu falei sim, na verdade. A gente tem uma lei que pede, por favor, falem sobre a história do povo negro, não escravidão, a história de verdade, a história dos reis e rainhas que foram os maiores do mundo, que eram negros, que aí a gente mascara, até a Cleópatra, que também foi grande, como uma mulher branca. Cleópatra não era branca, gente.
sabe? Então, assim, a gente precisa de... Nem Jesus era branco. A gente precisa... o nosso povo, ele precisa ver ali, eu preciso me identificar com pessoas que estão em lugares lá também. Como é que eu vou entender que o meu povo, que eu, por exemplo, moradora do Coimbra, se eu tivesse, por exemplo, me formado, eu tranquei a faculdade, mas eu tenho os meus motivos e minhas justificativas, mas como é que alguém vai conseguir fazer terapia com a pessoa do Coimbra, sendo que lá todo mundo acha que terapia é coisa de rico, é frescura, é só para quem tem dinheiro. Eu cansei de ouvir isso, que é coisa de quem tem dinheiro. É frescura. Hoje, talvez, algumas pessoas ainda consigam flexibilizar um pouco, mas tem gente que tem dificuldade de entender que terapia não é de gente que tem problema mental, não é coisa de psicologia no serviço público, na saúde pública. Ele só vai atender quem tem do CAPS, né? Mas aí, assim, eu não sei como é que funciona hoje, mas... eu tive uma experiência que não foi tão agradável, por exemplo. Na época, eles achavam que eu tinha transtorno de ansiedade. E aí, a minha demanda era muito pequena perto das outras demandas que tinham lá. Então, eu vou te dispensar. E aí, eu lembro que naquela época, eu lembro da cara da psicóloga falando isso pra mim. E eu lembro que naquela época eu fiquei muito chateada, muito revoltada, que eu falava assim, engraçado, eu não tenho condição de bancar isso, eu preciso disso, e eu não achava que eu tinha essa ansiedade, porque eu tinha pico de ansiedade, pico de depressão, um atrás do outro, 7 dias ansiosa, 7 dias depressiva. Aí às vezes ficava 1 semana, 2 semanas de pausa, depois repetia o ciclo de novo. E aí, como é que isso era só ansiedade? Isso não era só ansiedade. Aí começaram a falar que era ansiedade e depressão. Aí depois de um tempo eles falaram que... na verdade, nem foi o psiquiatra que fez isso. Eu com atendimento, com psicólogo constante. E aí ela pegou e falou pra mim assim, vamos fazer um teste? Porque eu acho que eu sei o que você tem. Eu só quero ter certeza. E aí ela fez um teste comigo e falou pra mim assim, agora eu posso dizer pra você que você tem transtorno bipolar tipo 2. Você não tem ansiedade e depressão. Não, o seu é transtorno bipolar. Aí foi fazer meu exame de lítio, pra ver quanto que de lítio tinha no meu corpo, 0,0001. Então, assim, foi literalmente a batata. Ela falou, fez as confirmações dela e, de fato, era aquilo. E aí, depois eu fui para psiquiatra para poder repetir o processo, até porque tem que... elas conversam entre si, mas ela também quer ter a prova dela de que de fato é isso. E aí foi aí que os remédios começaram, além de eu demorar para descobrir, foi quando eu comecei a integrar as coisas dentro de mim que eu consegui acertar em cheio nessa questão do remédio. E eu acho que é uma coisa interessante até de falar, porque, tipo assim, eu acredito que todos os seres humanos, além de carne, osso, alma, você também é espírito. Você precisa cuidar do seu espírito. E a gente cuida do espírito como? Algumas pessoas vão em religiões, outras têm filosofias de vida que cuidam da sua espiritualidade. Não importa a forma, você tem que cuidar de você. Principalmente, não que os homens não devam, não todos devem, mas as mulheres, eu acho que elas poderiam se olhar mais nesse sentido completo de que eu sou um ser humano com carne que precisa ir no banheiro, precisa comer, precisa descansar, precisa de lazer. E eu também sou ser humano espírito que precisa tirar, às vezes a gente só precisa de 5 minutos dentro do banheiro com fone com um negócio no ouvido assim, só para silenciar tudo, sabe? 5 minutos é muito pouco. Eu só falei num exemplo grosseiro ainda, mas tipo assim, a gente precisa de tempo para a gente poder colocar e fluidificar as nossas ideias, para a gente pensar se de fato aquilo está fazendo bem para mim, se não está, se aquilo ali é uma coisa que vai me proporcionar alguma coisa, se aquilo ali está acrescentando alguma coisa na minha vida, o que eu faço para mim poder conseguir lidar até com a minha casa, porque a mulher que administra a casa, ela tem bastante conhecimento. Ela tem bastante conhecimento também. Você não vê que nessa era de influência, a quantidade de mulher dona de casa que virou digital influência só porque dava dica de casa. É. Só porque dava dica de arrumar, casa. de cozinhar,
preparar, de criar um produto, né, de limpeza. Exatamente. Então, da assim, casa. eu acho que hoje está muito mais favorável para que a gente consiga sair desses lugares que colocam a gente de silenciadas e de vocês não podem fazer nada e que você tem que cuidar de casa, que lugar de mulher no fogão, ou que esses pensamentos, esses estereótipos ridículos que nem deveriam existir, mas infelizmente estão aí. Para que isso não fique em você, para que isso não fique impregnado, para que você tenha uma vida saudável, para que você consiga de fato viver, sabe? Que não seja uma coisa vazia, uma coisa irrelevante, uma coisa que eu só estou existindo. Porque a gente só existe. Vivendo cada dia. Vivendo cada dia. Vivendo não, né? Existindo, empurrando mesmo. Empurrando. Porque aí, na maioria das vezes, a mulher que trabalha muito, aí tem os filhos, aí tem o marido, aí ela cuida da casa, não sei o quê. Aí quando ela aposenta, os filhos já não estão mais em casa, tá todo mundo casado ou tá morando em outro lugar. Se tiver um marido, ela ainda tem que cuidar daquele marido pro resto da vida dela, que parece que é uma mala, sem alça ainda, né? O resto da vida dela tem que lavar, passar, cozinhar, que eu acho um absurdo, porque tarefa doméstica tem que ser dividida, porque casa não é só da mulher, é casa do homem também, existem 2 pessoas adultas, então elas precisam dividir as tarefas sim. Tem uma pesquisa que só 50% dos lares, né, dos casais, que os homens ajudam em casa. nas tarefas. 50%. 50%. É um número muito baixo. É um número muito baixo. Então, assim, aí entra até nessa questão da paternidade de novo, porque 50% só ajuda a arrumar casa. Aí a gente vai diminuir ainda a quantidade dos caras que são pais. 20% dos homens que são pais. 20%. 20%. É surreal, mano. É surreal, mano. A mulher fica realmente sobrecarregada. É uma realidade. Sobrecarregada. Eu conheço um exemplo que eu não posso de jeito nenhum citar esse nome, de alguém que é casado, tem filho com a pessoa. E assim, a pessoa, tudo bem que a pessoa ganha mais, mas tipo assim, ela paga o aluguel, ela faz a compra, ela paga a luz, ela veste o filho, ela leva o filho para lanchar, ela, tudo ela. E ela é casada. Casada. Para que serve o marido dela? Para ela dizer que é casada. É igual o chaveiro. É acessório. Parece, na minha cabeça é acessório. Fora que, assim, uma pessoa... esse casal... Eu achei uma pesquisa. Segundo a pesquisa, 7% dos homens disseram já ter deixado o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. O número é 4 vezes menor do que o das mulheres, que é 30%. 56% dos homens aumentaram participação nas atividades de casa em pandemia, e 47% deles passaram a cozinhar mais, está certo sobre 50%. Sim. Mas vale ressaltar que ainda existe resistência para 44% dos homens entrevistados. O marido larga o emprego para cuidar da casa, deve ter vergonha. Olha só. É verdade. Então isso é legal falar também, porque ainda existe até essa cultura, esse tipo de pensamento que um homem não pode trabalhar, que a mulher não pode sustentar a casa, e de que isso é errado, é vergonhoso, e não tem nada com isso, gente. Eu acho que não tem nada a ver com isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Até porque se fosse ao contrário, o homem ia gostar, ele ia aceitar, ele ia achar válido. E por mais que as pessoas acham que o que a gente está discutindo, o que a gente está falando aqui seja mimimi, primeiramente eu gostaria de mandar você tomar no olho do seu cu. Você que acha que é mimimi. Você mesmo. Tá me incomodando, eu vou botar pra fora, né? É igual aquele vídeo. Filho, fica 5 minutinhos e fala todas as palavras que você conhece. E acertei na questão dos pais. Sobre os pais antigos, sim, os de hoje são 88% mais presentes. Em questão dos antigos que não eram nada. Sim. Presença. Só que a diferença é isso, 20% são pais. Que é a diferença de 17%. Entendi.
Sim. É engraçado, 88%. Caralho. Mais do que os pais antigos, olha só. Assim, aqui, os pais antigos eram foda. Era pior do que os de hoje. Eu lembro. Era pior do que os de hoje. Os caras eram bem mais machistas. Sim, não. Tá ligado? Não. E não faziam nada em casa. Nada em casa. Até pegar Sim. o prato de comida do Você tem que do marido, arrumar. do filho. Mas assim, hoje em dia, sei lá, a gente vê assim, uma realidade de comportamento assim, a forma de educar também, a gente tem que estar preocupada com isso. Não, de formar com toda homens. certeza, com toda Entendeu? certeza. De educar homens. Esse é o principal. Pra isso, é o principal. Mas sabe uma coisa que eu me questiono ali dentro disso? Quando eu era adolescente, eu queria muito ser mãe. E aí, depois que eu entrei na vida adulta, eu comecei a achar que eu não queria ser mãe, porque eu não queria colocar uma criança no mundo para passar por tudo isso que eu já tenho que passar. Sendo que eu poderia acolher uma outra criança que precisava de amor também. Uhum. Então, eu fiquei durante um bom tempo ainda muito... não é relutante, não. Mas insistente na ideia de fazer laqueadura quando eu fizesse 25 anos. Fiz 25 anos e eu tive uma experiência espiritual e o meu guia conversou comigo e falou pra mim assim, olha, você não vai fazer isso aí não. Porque daqui a um tempo você vai sentir vontade de ser mãe. E aí você não vai poder ser. Não que um filho adotado não seja. Inclusive eu vou adotar assim que eu tiver condições. Mas ele disse que eu também ia querer saber qual é a sensação de gerar. Que eu precisaria experimentar isso também. E aí eu não queria de jeito nenhum nem aceitar essa ideia. Só que aí, vendo o vídeo de crianças como aquele que a gente viu lá em cima, eu entendi que a gente precisa sim também colocar crianças aqui que vão mudar mais ainda tudo que a gente está fazendo. A gente pode sim acolher outras, mas também seria interessante se a gente continuasse o nosso trabalho, que na maioria das vezes, eu acho que nós aqui todos, nós mesmos construímos esse pensamento. Seu pai não te ensinou isso. Não foi uma coisa que foi passada. Então, talvez criar isso, não que, como eu disse, não que os filhos adotivos, não que os filhos adotivos não sejam filhos também. Mas no meu caso é só a experiência. Mas passar isso. A gente precisa de pessoas lá na frente. O que adianta aí todo mundo que ficou consciente não quer ter filho? Aí a gente só vai ter babaca no futuro? Gente que aprende apanhando, ou o que será que vai acontecer até chegar lá? Porque as pessoas que não pensam estão fazendo filho. Elas não estão preocupadas com isso. Eu acho que a gente tem que estar preparado para conseguir tentar mais ou menos e preparar para a sociedade que vai cair matando mesmo. Mas olha, eu acho que um trabalho também esse trabalho de empoderamento que você faz até com as crianças. A gente tem aí a nossa amiga Adriana, né? Sim. Adriana, Pequenas Raízes. Das Pequenas Raízes, que faz aquele trabalho de empoderamento das crianças pretas. Fantástico, as crianças negras, assim, orgulhosas, né? E não inibidas, né? Não naquele papel subalterno e humilhante como foi também naquele desfile aqui em Barra do Piraí, que as escolas, né, colocaram as crianças pretas vestidas de escravos, né? Então isso daí é um papel lamentável episódio de desconstrução de uma coisa que a gente tem que vir reconstruindo, vir refazendo, que é um absurdo. Sim. E a Adriana faz aquele projeto, desconstruir, né, para reconstruir. Desconstruir para reconstruir. E assim, por exemplo, igual a gente vem se organizando, né, naquele nosso grupo Entre Pretas. Então, um trabalho também de tentativa de organizar e empoderar as mulheres negras. Exatamente. Até porque tem um termo que é muito tem sido falado bastante, pelo menos entre as pessoas que curtem filosofia e algumas até fazem, se formam e tal, que é o afrofuturismo, que ele visa organizar para desconstruir e reconstruir.
Então, eu acho que isso já é uma ferramenta para que a gente consiga se unir como unidade mesmo, sabe? Somos todos, a gente está aqui pela mesma luta, cara. A gente está aqui para tentar fazer para que os homens negros tenham direito, que as mulheres negras tenham seus direitos devidamente respeitados. Não só isso, mas como, por exemplo, a nossa cidade passa por um momento muito precário em relação a, igual os meninos já falaram, sobre a água, sobre o esgoto, que ainda tem lugares aqui que tem esgoto a céu aberto, que já poderia ter sido arrumado há muito tempo, a gente tem 2024, né? Sobre muitos fatores que precisam ser melhorados na nossa cidade. E engraçado que, tipo assim, no semestre passado na faculdade eu tive uma matéria para aprender sobre os direitos humanos. Fundamento, todas essas coisas. E aí eu estava vendo que existe, antes do os direitos humanos do Brasil, existe os direitos humanos que foi criado pela ONU. Que são 12 direitos lá que é seu direito ter água limpa na sua torneira. É seu direito ter acesso à alimentação, acesso à educação, acesso à saúde, acesso a ter moradia. Tudo isso é seu direito. Aí eu fico me perguntando, caralho, mano, como é que isso tudo é direito das pessoas e a gente tem muita gente com fome, muita gente na rua, muita gente que não tem um mínimo da água potável, nem para beber, nem para tomar banho, nem para nada, porque a água está contaminada com alguma coisa. E nada muda. Aí a gente entra até numa coisa que eu não queria nem falar, mas eu vou falar porque, assim, é uma parada que me deixa muito bolada. O dinheiro que o mundo todo, gastou com guerra, matava a fome de todo mundo. Deixava todo mundo tranquilo. Então, assim, não é que a gente tem um problema e a gente quer resolver. A gente não quer resolver. Porque ter como resolver a gente tem. O Pedro que é bom para falar sobre isso, que é o sistema, a brutalidade, que é o capitalismo. Não, sim, exacerbado, que é um lucro que busca agora, né? Uma exploração. Não, isso daí é o capitalismo funcionando. É o funcionamento do capitalismo. 40% da comida mundial é jogada fora. É bizarro, né? Não, mas porque se a gente for parar pra pensar, é lei. O mercado, tudo que tá para vencer, ele não pode dar. Ele tem que descartar, ou alguns lugares, quando tá chegando só próximo da validade, eles vendem bem mais barato para vender, né? Porque o importante é vender e ganhar dinheiro. Mas não pode dar. Por que não pode dar? Porque a vigilância sanitária que não sei o quê. Mas o cara tá vendendo. E aí, às vezes, passa a validade, aí você vai. Eu trabalhei num depósito de alimentos. A quantidade de coisa que estraga, dá bicho. É nojento de ver. Que estraga, é absurda. É igual o João falou, 40% da comida do mundo é jogada fora. 40%. Quase metade da comida. Sabe? Então, assim, lá em casa, eu sou assim. Comida não se joga fora. Nada se desperdiça. Até porque eu sou grata a isso que eu tenho. Por que eu vou desperdiçar sabendo que, assim, outra pessoa podia estar servindo de alimento para outra pessoa, sabe? Então, eu acho que precisa se conscientizar de diversas formas. Não só nisso, mas eles estavam falando da questão ambiental também. Outra coisa que a gente também tem que se conscientizar. Poxa, eu sei que tem muita coisa que é estrutural, que precisa vir de um acesso da prefeitura. Mas, assim, se a população não jogasse lixo no chão, já era um adianto, não é? A gente aqui em Barra do Piraí, a gente não tem uma coleta seletiva regular. E não tem nem lixeira na rua. Isso que é pior. Você vai... que eu queria que tivesse... Que algum funcionário público, alguém que entendesse, porque eu acho que ninguém lá entende de meio ambiente, né? Porque cortar uma porrada de árvore e achar que isso é maneiro é loucura. Eu acho loucura, né? Mas, sim, essa gente acha que isso tá certo, aí depois reclama que tá calor. Nossa, mas subiu a temperatura, né, menina?
Corta mais árvore, infeliz. É. Corta mais árvore. Continua desmatando. Continua. Igual, por exemplo, graças à hidrelétrica que a gente tem luz, né? Mas houve um desvio do rio ali também. Será que isso foi estudado? Você entende o fundamento da coisa? Você entende que não é só ter luz em casa? Vai juntando, né? Pois é. A gente chega também, quando você fala de meio ambiente, na questão do racismo ambiental, né? Exatamente. E a população pobre, a mulher, na sua maioria, que está sujeita a isso. E aí constrói tudo com muito esforço, com muito sacrifício. Aí não tem condições de morar num lugar bom, vai morar num lugar que o dinheiro dá, porque R$1.300 sustenta quem mesmo? Ninguém, né? Aí vai morar num lugar que consegue pagar o aluguel para poder conseguir colocar comida em casa, que na maioria das vezes é mãe solo. Aí né? tá sujeita. Aí tá sujeita ao quê? Aí do dia pra noite perder tudo. Ou então nem acordar. Perder a vida. Não é? E assim, as pessoas. De novo, venho mandar as pessoas do mimimi se fuder, mas as pessoas não entenderam a hora que a Aniele Franco falou sobre isso. Sobre esse racismo estrutural, sobre essa segregação que acontece das pessoas não terem condições de morar em outro lugar. E fora que existe aquela conversa que a gente teve também sobre o plano de urbanização da cidade, né? Que deveria ter. Nós vamos ter essa né? conversa ainda aí que vocês estão programando, né? Para uma próxima. Ainda vai entrar nesse Vou dar detalhe. até uma sugestão, a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, né? Sim. E os meninos também trazerem aqui uma conversa tipo papo de homem preto, papo de homem para homem. Eu acho que seria legal. Que a gente também gostaria de ouvir, né? Podia chamar o Caio também, que o Caio também tem bastante... Apesar que somos sempre só nós. Mas chamar o Caio, porque o Caio, eu acho que ele também tem muitas vivências nesse sentido para contribuir. Até nas músicas dele, nas poesias dele, ele tem... prostituto, né? Prostituto durante a fase da mas ele tá casado. Você entende o que eu tô falando, né? E ele também teve... que ele é prostituto. Não, agora ele é casado. Não, agora ele não é prostituto, não. Agora ele é um homem casado, evangélico, do lar. Prostituto um tempo atrás, mas se converteu. Sim, se converteu. Graças à oração do pastor Monteiro. Aleluia. Mas aí, eu acho que ele... Não, mas eu acho que ele tem uma fala muito legal quando ele fala do homem negro, sobre a construção dele como pessoa e tudo que ele passou, como ele se sentiu sobre as coisas. Eu acho que esse papo construtivo dele, na visão dele, é muito legal. Então, acho que seria legal trazer isso aqui, sim. Não sei, eu não lembro se eu vi a parte do Caio já no outro, não sei se ele falou sobre isso. Não. Mas, enfim. Mais o que, Eliane? Pois é, isso que eu tô vendo. Acho que a gente fechou. A gente ia falar da... Pergunta, Pedrão. Vamos fazer uma pergunta, uma função Tem a questão que a gente ia falar, que a gente não falou, a gente só citou por cima, da rapper, a Kisha, que ela foi agredida dentro do trem. Que ela foi agredida dentro do vagão. Aí na notícia tá escrito assim, ó. Foi relatar uma agressão que sofreu no último domingo pelos agentes de segurança da CPTM. Kisha é conhecida por seu trabalho nos metrôs de São Paulo, onde faz rima no transporte público. Segundo ela, os agentes abordaram ela e suas amigas pedindo que as mesmas se retirassem do metrô. Bom, já está escancarado aí, né? A gente precisa gritar racismo. Não, né? Não, racismo. Bem esperado. As jovens afirmam que estavam apenas conversando e se recusaram. Nesse momento, os agentes retiraram o grupo de dentro do veículo. A gente estava conversando sobre causas raciais e sociais no trem. E eles não aguentaram a pressão e partiram para cima da gente. Chamaram policiais rodoviários, arrancaram a pitanga de dentro do trem. E éramos passageiras, como qualquer um, conversando. Só tinha mina preta no bonde. E aí, nas notícias tem um vídeo. Nossa, é horrível de assistir. O vídeo é horrível, é bem alerta gatilho mesmo.
E mostra a policial, ela tá encurralada, a mina tá encurralada no canto, e ela puxando, e depois a mina mostra a quantidade de trança que a policial arrancou dela. E a cara toda roxa, os dedos machucados, toda machucada. E assim, mais uma vez, os nossos sendo atacados por racismo. Não tem outra. Toda vez que a gente se levanta para falar, vem alguém para falar que a gente está sendo mimizento ou que a gente não tá pensando como a boiada, entendeu? Então, assim, eu preciso te oprimir. Eu acho que é assim que a sociedade pensa, porque eu acho que não faz sentido. E a cada dia que a gente passa, eu estava falando que só hoje a gente tem 5 notícias falando sobre coisas relacionadas a pessoas negras, principalmente mulheres, com violência. Tem o caso da idosa aqui de Vassouras, que eu não lembro se as pessoas lembram, que esse caso é de 2022, não é nem de agora, não. Só que ainda está rolando o processo. E eu queria muito comentar esse caso, porque a senhora, ela ficou 72 anos da sua vida sem remuneração. Ela não tinha direito a nada, nem a celular. Ela vivia praticamente num cárcere, privada de celular, privada do seu próprio cartão de pagamento. E ela ficou 72 anos vivendo assim, cara. Isso é muito bizarro, porque, tipo assim, isso foi descoberto em 2022, há 2 anos atrás. E numa sociedade agora, e você fala, caraca, cara, isso tá acontecendo. Só que aí a gente vai ver que os números de escravidão hoje são os maiores que já existiram, né? Então, é muito bizarro pensar que no mundo que se diz construir algo melhor sempre, ainda existe tanta escravidão, ainda existe tanta gente assim. E aí, no final dessa reportagem aqui, só para terminar de ler, fala que ela está recebendo, desde 2022, um salário mínimo para se manter. Falei, cara, essa mulher passou 72 anos sem receber um puto, se fudendo, e ainda o Ministério Público ainda tem coragem de dar um salário. Um salário? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A vida que essa mulher não teve, tudo que ela perdeu, tudo que ela poderia ter vivido, que ela não viveu, um salário mínimo por mês paga. Se bobear, não paga nem os remédios que ela precisa. Não paga, mal paga alimentação, porque a gente sabe, quem vive de salário mínimo, por exemplo, sabe que não dá para pagar as contas. Imagina para uma idosa que provavelmente está precisando de atendimento médico, porque ali estava dizendo que ela não tinha nem atendimento médico. Se estivesse passando mal, ficava passando mal e trabalhava. Era da família, viajava com a gente. Para quê? Para trabalhar para os outros. Ela não tinha descanso de viagem, ela ia para trabalhar. E ela ficava na casa trabalhando também. E eu não consigo achar cabível. Só que, infelizmente, essa é a justiça que a gente tem no Brasil. É por isso que a gente precisa se unir. É por isso que a gente tem que entender, fazer a parte da organização, porque a gente tem que mudar. A voz de mudança é nossa. Só que enquanto a gente não entender que essa voz de mudança é nossa, a gente vai continuar tendo situações como essa, tendo situações como a da Kisha, tendo situações em diversos... teve esse julgamento recente da mulher. Eu vou fazer uma pergunta. Aproveitando esse campo seu, eu vou jogar um dado aqui. A primeira vítima de Covid no estado do Rio de Janeiro foi uma empregada. Doméstica. Acho que eu lembro disso. Miguel Pereira, ela trabalhava, a patroa chegou da viagem da Europa. Da Europa e passou Covid para ela. Passou Covid para ela. Foi a primeira vítima no Brasil. Não foi do Brasil, no Rio. Foi do Rio de Janeiro. Foi Rio de Janeiro. A primeira vítima foi um cara lá de São Paulo. Mas aí, olha isso. E a gente sempre que tem que estar na linha de frente, né? A linha que
que vai receber mais impacto. Até porque se a gente for parar para pensar, Covid parou o Brasil, um monte de gente em casa, preto desempregado ou preto na rua indo trabalhar porque eu não tenho escolha. Se eu ficar dentro de casa, eu morro de fome. Eu morro de fome. A quantidade de gente que perdeu quase tudo, além de perder parente, ainda perdeu emprego, que não tinha como cuidar dos próprios filhos. A quantidade de gente que se matou porque não deu conta. E achou que, já que eu vou morrer mesmo, então deixa que eu tiro. O que é loucura. É loucura. E aí, os índices ao redor disso tudo só aumentando, desemprego, não sei o que, e não sei o que lá. Olha, sinceramente. Para fechar então, ó. Chama. Isso tudo que vocês falaram aí, você, Eliane, e dessa parte aí, até do Pedro da Tua também. Sobre essas violências que as mulheres sofrem e como é o tratamento dentro das delegacias para essas mulheres. E aí a gente sabe que tem uma disparidade racial entre o tratamento com as mulheres brancas e com as mulheres pretas. Eu, no meu processo de estar correndo aí pela questão do meu filho, eu presenciei e a mulher morreu no meu bairro, o feminicídio. E aí o que acontece? O cara tinha batido na mulher era preta. O cara tinha paulado a mulher e o cara. Que a mulher saiu de casa e o cara estava se prendendo, segurando a criança com ele. A mulher chegou na delegacia, eu tive que ir lá na delegacia fazer uma base, eu cheguei lá, estavam lá com a mulher dando depoimento, pá. Os caras pegaram o cara chegou falando assim, paulei mesmo e vou paular de novo. Um pedaço de pau na mão, chegou com flagrante com tudo. O cara deu o depoimento dele, eu saí primeiro, porque eu tive que entregar um documento na defensoria e eu estava ali na segunda Batista ali. Sim. Na segunda ali? E aí do nada esse cara veio, saiu da delegacia, pá, tá ligado? E aí ele ainda veio falando comigo, ainda mandadão, falando vários bagulho, e ainda tentei dar um papo nele ainda, falando, mano, já viajou, tentando dar uma ideia nele pra ele sair fora. E aí ele foi falando, quando ele chegou ali na pista de skate, eu falei, mano, você é fora desse cara, esse cara tá viajando. E aí deu um pinote nele, ele caiu para outro lugar, eu fui para outro, consegui sair dele, mas o cara tava convicto. Aí o que a mulher fez? Pediu buscar a apreensão do menor. O filho era dela. Porra, a polícia foi lá e pegou. Quando pegou a criança, o que o cara foi e fez? Matou a mulher. Matou a mulher facada na frente das duas crianças. Caralho. E aí, tipo assim, a mulher abriu, teve lá, o cara não foi preso, com flagrante, pegou flagrante, o cara chegou com um pedaço de pau afirmando que bateu e que ia paular de novo. Essa mulher e nada foi feito. Fez a medida protetiva, eu vi os carros passando lá, é só um papel, periódico, né? E a mulher morreu. Então, tipo assim, e é isso que eu quero que vocês falem, se vocês já teve eu tenho... Tem uma disparidade entre a mulher branca e a mulher preta disso. Eu tenho uma leve experiência de precisar da polícia e ser ignorada também. Até por conta, tipo assim... Como eu posso dizer isso? Eu não posso dizer nomes também, né? Mas enfim, eu sofri um assédio que foi uma tentativa de estupro. Eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, mas às vezes eu tô, na verdade, acho que eu tô sendo muito, em muitos momentos, tendo que falar sobre isso. É uma coisa que eu não tenho uma ordem restritiva, não tenho um boletim de ocorrência, porque eu não fui bem tratada. Você tem prova? Foi assim que me perguntaram. Você tem prova? Eu não tenho prova. Então a gente não pode fazer nada. Tem marca? Segurou em você? Te machucou? Não. Então não posso fazer nada. E aí depois disso, eu precisei de novo da polícia. Ela também me tratou como se eu não fosse ninguém. E a segunda vez foi por causa de violência doméstica. Eu morava em Juiz de Fora com uma pessoa e acabou que aconteceu uma briga entre eu e o namorado dessa pessoa e ele falou que ia me matar. Falou que ele ia buscar o revólver, que ele ia dar um tiro na minha cara, porque ele não conseguiu superar que ele apanhou de uma mulher. Sabe?
E aí eu liguei pra polícia. Você tá rindo? Eu liguei pra polícia e aí eles pediram meu RG, pediram não sei o que ia chegar a viatura. Eu fiquei 3 horas esperando. A viatura não foi. Aí o que eu fiz? Juntei todas as minhas coisas, esperei o momento que eu conseguia sair daquele lugar, porque eu estava ainda encurralada dentro de uma casa, e meti o pé. Com um divino no coração só. Então, assim, as minhas experiências precisando da polícia, nenhuma delas foi correspondida. Da primeira vez, muita gente falou pra mim assim, denuncia. E eu já nem queria mais falar disso, porque eu já sabia que não ia dar em nada. Sabe? A mulher eu fica queria exposta. muito ter uma ordem de restrição, mas seria só um papel. E do mesmo jeito que ele continua frequentando o meu bairro, ele faria. Ainda mais por ser uma pessoa influente aqui, sabe? Não é tão influente assim, não, mas é uma pessoa que fez um nome, assim, com a profissão, sabe? Que nem é aqui na cidade, mas aí as pessoas daqui da cidade conhecem. E eu não posso ficar falando muito dessa pessoa, não. Na verdade, então, essa situação que você vivenciou, eu conheço um relato de 2 mulheres que foram agredidas por uma pessoa da família, um homem da família, e que elas foram à delegacia. Aí, na delegacia, elas estavam machucadas, muito machucadas. A delegacia mandou elas irem para o hospital, tem um papel para elas irem para o hospital primeiro, para elas voltarem, para eles darem um papel para elas irem lá em Três Poços. para fazer o corpo dele. Para fazer, entendeu? Então, A delegacia não tem um departamento Não especializado deveria pra ter. porra. Tinha que ter, não só por isso também, até porque, igual, por exemplo, na própria delegacia, ela recebeu orientação. Em caso de estupro, o material precisa ser coletado antes de passar qualquer medicamento, porque a prova pode sumir com alguns medicamentos. Então, eu acho até que, assim, tinha que ter ido direto pro corpo de delito, não tinha que passar em hospital nenhum, não. O hospital você vai depois, que já tem as provas do que foi feito com você, que não tem nada. Ela foi fazer ocorrência. Entendeu? Ela foi fazer o boletim de ocorrência. Só que aí, o que eu não entendo é o seguinte. Eu conversando com uma pessoa, me falou assim, ela tinha que procurar o órgão tal. Falou o nome. Um órgão aí de apoio à mulher vítima de violência. Mas aí, por que a delegacia não informa? O hospital não informa? Então tá faltando assim, sabe? Um tato? Não, os caras Uma da delegacia sensibilidade. são filha da puta, né? Vamos falar a verdade. Uns caras escroto, uns caras que não sabem de porra nenhuma, uns engomadinhos. Não sabe conversar, A maioria são uns quer te tratar engomadinhos, mal. do papai, do caralho. Ainda humilha a mulher sofre a violência, aí ela chega no ambiente que E ela é tem que se sentir humilhada. segura, ela já é mais humilhada, mais exposta. Pois Entendeu? não, mas você queria. Mas igual no meu caso foi uma situação de que, tipo assim, eu tava num baile, eu não tava bêbada, e uma pessoa que frequentava a igreja comigo, na verdade não era nem a igreja, era uma célula de uma igreja muito famosa aqui em Barra do Piraí. E aí, essa pessoa estava acompanhada de uma outra pessoa que também ia no mesmo lugar que eu ia. E ele falou assim, você quer uma carona? Eu tô indo pra casa. E ele mora na direção do meu bairro. E ele falou assim, só vou deixar essa pessoa e vou te levar. Porque eu também moro pra lá, vou pra lá. Eu, na minha humilde inocência, eu acreditei que era ser só isso. Até porque era um hábito. A carona, estar sempre no carro com a pessoa. Você não espera que a pessoa vai ser uma pessoa que vai fazer uma coisa dessa, sabe? E aí acabou que não aconteceu isso. Ele parou o carro e os dois tentaram fazer 1 milhão de coisas comigo. Graças a Deus não aconteceu nada de fato. Eu agradeço muito a Deus por isso, mas tipo, eu tive que chorar muito, eu tive que... Enfim, eu acho que não vem o caso também entrar em detalhes, sabe? Mas tipo assim, eu escutei muito, inclusive de pessoas da minha família, que a culpa era minha, porque eu não tinha que ter aceitado carona de homem nenhum.
E que eu não tinha que estar em baile nenhum, que eu não tinha que ter bebido nada, que eu não tinha que estar com aquela roupa, que eu não tinha que estar com nada disso. Então, assim... A responsabilidade por você ser violentada, você é vítima, ainda é você que é responsável. Aí você pensa, além desse peso pessoa todo... que faz isso não tem responsabilidade nenhuma. Aí você vê, a pessoa além de todo esse contexto completamente tóxico que a gente tem que passar, aí você vai na delegacia e você é ridicularizada. Então, assim, é uma questão muito... Pra mim é repugnante. Pra mim é repugnante. E assim, eu não sou uma pessoa ruim não, Eliane, porque se eu quisesse resolver isso, a justiça do povo, já estava resolvido. Eu que não quis. Eu não quero isso, eu não sou assim, sabe? Eu acredito muito na justiça divina. E tem gente que gosta de fazer com as próprias mãos, às vezes eu também tenho vontade, mas eu acho que a vida da pessoa, a vida das pessoas... principalmente no fato de que você vai ferir outra pessoa, e além de, tipo assim, eu fui ferida, foi gerado um trauma em mim, sabe? Então, eu não quero fazer com que ninguém se sinta como eu me senti, sabe? Então, eu falo frequentemente isso, que a justiça seja feita. É um espírito elevado. Se tem gente que... Ah, mas olha, Não, sinceramente, mas o problema é que todo mundo que quer fazer quer que dar as pauladinhas, não quer dar pauladinha pra dar pauladinha, quer dar pauladinha pra matar. Então, é bem complicado. Os amigos mesmo. Um amigo que deu uma vacilada lá, os caras não mataram ele não, ele ficou igual uma múmia. Aí ele só pra baixo, ficou todo enfaixado com a cabeça pra fora. troço violento, gente. Pois é. Ficou de boa, mano. Ele ficou de boa. Pois é. Ele falou, cara, ainda tranquilão, mano. Mas se a pessoa tiver Que na força loucura, hein? do ódio, Que né? loucura. Ó, se tiver na força do ódio da revolta, Mas, tem que Eliane, respirar e esperar passar mesmo. Mas sabe o que acontece comigo? Muito comigo também? Só uma massagem. Naquela época, isso já tem... Foi em 2018, tem 6 anos que isso aconteceu. Naquela época eu não tive apoio nem respaldo de ninguém. Eu realmente acreditei que eu estava completamente errada. E tudo ao meu redor dizia que eu estava errada. Mesmo eu, dentro de mim, sabendo que isso não era culpa minha, que não tem nada a ver isso, ainda assim aquele subconsciente culpava, sabe? Então, foi muito difícil lidar com tudo isso, e querer falar tudo isso e ainda querer fazer outra pessoa sofrer, mesmo que ela tenha me feito sofrer. Não é igual, tipo, é só dar umas pauladinhas, é só fazer isso, é só fazer aquilo, mas eu acho que não é só isso, sabe? A responsabilidade da outra vida é muito pesada. E é uma coisa que eu não Também desejo acredito responder, sabe? Eu não quero responder. Não aqui não, porque eu quero, com todo respeito, que a justiça se foda daqui. Porque não faz nada pra ninguém pra ajudar de verdade. A gente tem... Eu sei disso. A gente tem um caso até daquela Mariana Ferri, que a menina foi... o caso dela, com todas as provas, sabe? Com perícia, com laudo médico, que a menina foi estuprada, com coleta de material, com DNA do cara dentro dela. Sabe de que saiu o caso dela? Estupro culposo. Nossa, Deus. Estupro sem a intenção de estuprar. Estupro culposo. A Olha culpa que foi... merda. Não, estupro sem intenção de estuprar. Eu não tive intenção, não. Não tive a intenção, não. Não tive intenção de estuprar. Tive, não. Entendeu? Mas quem Então, é essa pessoa que recebeu isso? E olha, mas Não, aí, ele é filho de embargador. lógico. Mas aí você vê a disparidade, é o que eu tô te falando. Tipo assim, no caso dessa mulher, ela era uma mulher branca. É uma mulher branca, tá ligado? é. Só que aí era um homem branco. Aí você vê a Miranda. A relação... Não, eu acho que ela nem é rica, não. Ela só tinha uma classe média e ela era embaixadora do lugar lá, digital influencer, que divulgava o lugar. Entendeu? E aí você vê a relação de poder, como é que funciona, tá ligado? Agora, O homem branco tá acima da mulher branca, a mulher branca tá acima do homem preto. Agora, se é uma condição diferente,
Se é uma condição de homem preto pra mulher preta... Ele tava preso. Se não tava morto. Se é uma condição de mulher branca pra mulher preta, o cara tava até... Nossa, o cara tá fudido. Vai chegar... Olha o que os caras fizeram comigo. Os caras não tinham prova de nada, mano. Tá ligado? Só consegui porque alguém fez um contato com um cara que conhecia pro cara me atender. Mas, E a mulher branca é só falar, não precisa de prova não, tá? Entendeu? E chorar. E chorar. Também faz efeito. E aí, Você não, você tem que provar. precisei de uma ligação de alguém que conhecia o cara, pro cara poder me atender e me dar uma aliviada, que tipo assim, já tava me fudendo já o máximo, moro? E os caras da delegacia, filho, arregaçando comigo. E eu só de boa. Fala, não, suave. Tô aqui, é meu filho, Sim. tem que estar aqui, mano. Ah, inclusive, ô seu otário, não aparece nunca na terça do rap, tá? Que se você aparecer, seu nome vai ser dado. Não, é uma pauladinha, né? É uma pauladinha só no E eu sei que de alguma forma isso vai chegar, então o recado tá dado. Sem violência. Apenas pra... Paciência tem limite. Apenas autodefesa. Isso que eu tô isso falando aí. não é violência, tá? Não, eu tenho até. Eu tava sentindo até um Só pouco uma de conversa. receio. Autodefesa. Vamos ter um diálogo. Uma conversinha. Não, mas tipo assim, eu tinha muito receio de falar isso, porque, tipo assim, as pessoas falam, mas por que você não denunciou? Por que você não resolveu? Porque não sei o quê, por que não sei o que lá, por que você fica falando disso e não resolve nada? Eu falei assim, porque é importante a gente relatar isso. Tem que falar. Tem que falar Tem que sim. falar sim, tem que falar. Tem que falar sim, porque aconteceu e não é maluquice. Eu acho que o que me deixou mais triste eram duas pessoas, mas uma dessas pessoas, ela fez isso de novo, com outra pessoa. E eu acho que aí que me quebrou de uma forma que eu não consigo te explicar. Porque aí é um momento que você se sente assim, inválida, porque parece que você Você não acabou pode com aquilo. ajudar a pessoa, aquilo não parou em você. Exatamente. Continua. Não parou em mim. É do comportamento da pessoa. Mas, ó, É do comportamento de embebedar as mulheres, porque, tipo assim, ele achou que eu estava bêbado. Na cabeça dele eu estava bêbado. E por que eu entendi isso? Porque a segunda vez, o que acontece? Ele namora. Acontece que acabou que amigos que são amigos de amigos dele, pessoas próximas, assim. E aí a namorada dele, eu nem sei se eu deveria... eu acho que eu posso falar, não falei nome. A namorada dele, a ex-namorada, terminou com a menina. E aí ela foi numa festa, postou foto na festa. O psicopata foi até a festa, viu que ela já estava, incentivou. Ela bebeu. Ela não queria voltar para ele de jeito nenhum, acordou na casa dele, pelada. Eles estavam separados. Tanto é que, assim, as informações... É porque a namorada dele era amiga da namorada do meu melhor amigo. E ele sabia dessa história. E quando a menina contou, ele falou assim, cara, eu não sei se eu devia te contar isso, mas eu acho que eu tinha que te contar isso. E aí ele falou que quando ela contou, ela chorava, mas ela não queria... Ela falou que ela se sentia suja. E, enfim, um monte de coisa. E eu fiquei assim, mano, que bizarro. Que bizarro. É um comportamento mesmo que eu acho que ele acha que é normal. Mas, assim, sem querer eu vou falar uma coisa que vai dar uma dica, mas que se foda. É um psicopata. É um comportamento de pessoas ligadas ao futebol. É igual o caso do Daniel Alves, igual o caso do Robinho, é igual o Neymar que pagou para a menina não denunciar ele, é igual diversos casos que acontecem dentro do futebol no mundo inteiro. O Cuca também, né? E as pessoas continuam passando pano pra esses filha da puta. O que me dá mais ódio é isso. A sentença do Cuca foi anulada agora à noite. Aí. Anulada agora? Aí. Mas aquele maluco... Não, mas o do Cuca é bizarro, mano. Tinha DNA dele dentro de uma criança, Aquele mano. maluco... Dentro de uma criança. Mas teve um que se fudeu, Marcelinho Carioca. O vagabundo deu um couro nele. Mas ele deve Eu mulher acho que eu casada. vi. Ele tomou um couro. Tava todo fudido falando...
Não, mas as pessoas. Mas é isso que eu tô falando. Esse negócio é muito complicado, porque assim, as pessoas não se importam com isso. É como se fosse uma coisa tipo. Roubar é pior do que você estuprar alguém. Sabe? Literalmente. Aquela música do Racionais, até pra Jack tem que passar pano, a maioria passa. Passa, porque assim, a gente falar de uma pessoa que estuprou num outro estado que a gente não conhece é fácil. Agora, a pessoa falar de uma pessoa que convive com você e fez um ato desse, tentou pelo menos, como é que você consegue conviver, cara? Como é que você consegue conviver com uma pessoa que ela acha que ela tem direito sobre o corpo de outra pessoa? A pessoa não te deu consentimento. E consentimento não é... eu quero ficar com você, então eu posso passar a mão em você, a gente pode transar. Não, cara. Consentimento é em todos os momentos. Um beijo é consentimento. Eu posso beijar o seu pescoço, é outro consentimento. Eu posso... Tudo é um consentimento. Tudo tem que ser perguntado sim. Tem que ser perguntado sim. E, gente, larga de ser idiota. Por gentileza, todos os homens que estão me ouvindo, nunca transem com mulheres bêbadas. Isso é inadmissível. Não é uma coisa que a gente tem que achar que é normal. Uma coisa é você ser casado com a mulher e vocês dois tá bêbado e tá lá de fogo. É uma coisa. Agora, você nem conhece a menina, tá vendo a menina bêbada na festa, você vai querer arrastar ela. Isso é estupro. Isso não é sexo, é estupro. Entendeu? A pessoa que, quando ela tá alcoolizada, ela não tem condições de dizer pra você que ela quer ou que ela não quer uma coisa. Então não é legal, não conhece, não tem intimidade, não é sua namorada, não transa bêbado, sabe? Não, em hipótese alguma. Vocês têm que ter um pingo de noção e pensar com a cabeça de cima. Parar de ficar achando que pode fazer qualquer coisa, porque as coisas não funcionam assim, cara. E uma hora vai dar merda, porque alguém vai descobrir, eu tô te falando. Nada fica encoberto, não. A verdade sempre vem à tona, então assim... É por isso, inclusive, que eu nem falo o nome do indivíduo. Porque eu sei que a verdade vai vir à tona. Vai vir. Porque se ele está fazendo outras vítimas, daqui a pouco não demora. Você acha que não? Vai vir. Vai vir. Aquele cara que estava porrando a mulher tudo aí na barra aí. E aí, quando ele caiu, apareceu todas ao mesmo tempo e... Foi preso. Que aí todas foram lá e denunciaram. Que seja, que assim seja. Se isso aconteceu, eu acho que eu sou a primeira a falar. Aconteceu comigo também. Não quero processar, não. Só quero que ele se foda mais no que ele tá vivendo aí. Foi todas lá, mano. Entendeu? Vou citar o nome do cara aí, porque esse já foi pra bola mesmo. Entendeu? Então, assim, são situações que é muito ruim a gente ter medo dos deslocamentos que a gente precisa fazer, né? De ir para casa e trabalhar, ir no mercado, e num lugar assim a gente ficar com medo de até uma pessoa conhecida te oferecer uma carona, né? Como aconteceu comigo, ou então até mesmo uma pessoa escrota, porque tem uma notícia que eu li hoje que eu estava fazendo olhando os dados sobre assédio, e é bizarro, mas 97% das mulheres do Brasil já sofreram assédio. 97%. Então, eu estava lendo isso hoje, e aí tinha um relato que estava dizendo que o cara, de um caso que aconteceu, que a mulher estava andando de bicicleta na rua e o cara derrubou ela da bicicleta. Você viu que ele bateu na bunda dela e derrubou ela da bicicleta e machucou ela ainda. Você vê o nível que as pessoas são, cara. Isso é maligno, maléfico, sei lá, mano. Que é isso, cara? Achando que a qualquer preço, a qualquer coisa, e às vezes você tá andando num lugar, tem uma pessoa te olhando inconvenientemente. Às vezes você entra no ônibus, tem uma pessoa te olhando inconvenientemente. Às vezes ela não se contenta em olhar e ela fala uma idiotice. É igual gente que nunca dá bom dia pra ninguém. Aí você passa, bom dia, gostosa. A vontade que eu tenho de falar é, você vai tomar no seu cu. Caminhoneiro que fica buzinando quando você tá passando na rua. Carro, qualquer coisa. Minha vontade de novo gritar, vai tomar no seu cu. Sabe por que eu não mando? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque se ele voltar, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir me defender? A gente enfrenta, claro. A gente sempre vai enfrentar. Só que a gente vai se colocar nesse lugar de risco?
sabendo que a gente tem as nossas obrigações, as nossas coisas para Tem a fazer. questão do assédio no ambiente de trabalho, né? É, que aí não é só Aquele nem... abraço, aquele aperto, aquela, sabe, um jeito de tocar. A gente percebe que você não sabe nem como reagir, Tem um às vídeo, vezes. Porque tem um vídeo sobre isso, da deputada, que ela tá discursando. o cara e aí pega ela por trás. Aí ela tira e aí ele insiste e ela... Empurra de novo. Olha. E aí, isso foi Se de um for no ambiente deputado, de mas aí você trabalho- for no ambiente de trabalho, por exemplo, se o cara for seu chefe, mano, Você fica ali naquela situação horrível. 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 O que você faz? Você corre, você foge? Sabe? É igual eu tinha falado, eu trabalhei numa distribuidora de alimento. A maioria das pessoas que trabalhavam lá eram homens. Eu odiava entrar dentro do depósito. Eu trabalhava no escritório, mas eu odiava ter que entrar dentro do depósito. E aí, tipo assim, parecia que tem 10 pessoas trabalhando. As 10 pessoas paravam para me olhar passando. Parecia até desfile de passarela. Todo mundo parava para olhar eu passar. Tinha gente que ficava falando lá que eu era feia, mas por que parava para olhar eu passar então? Sabe? É um bagulho absurdo de como a gente não Doentio consegue. comportamento. A gente não consegue nem respirar sem ter uma pessoa em cima, sabe? Poxa. Então, assim, é um lugar que é muito difícil ser mulher, cara. É muito difícil ser mulher. Lidar com todas essas questões. E olha que a gente nem falou de tudo que a gente lida, hein? Não. A gente já tá aqui 2 horas falando e a gente nem falou de tudo que a gente lida. E olha a quantidade de coisa pesada que a gente Já tratou. já tratou. É. Uma realidade muito, muito dura. Muito né? dura, muito dolorosa, né? Mas aí eu acho que então é isso, né? É, fechamos por hoje, né, gente? Você quer mais quer alguma coisa? perguntar? Finaliza aí. Então é isso, galera. Em breve os cortes vão estar disponíveis no Spotify. Sigam muito Rádio Marginal, Rádio.marginal no Instagram, Rap da Terça. Sigam muito, compartilhem os vídeos lá. E é isso, né? Boa isso. noite para todos. Boa Até a noite. próxima segunda. Tem mais Bom algum dia, recado? né? Bom Não. dia já, né? Dá um papo, Tem mais algum dia, recado? gente. Dá um papo também ali, porra. Eu? Ah, terça-feira tem charme, hein, galera? Ai, gente. É hoje. Já, Baile já. Charme na pista de skate. A partir das 6 Bora horas. lá dançar. Contamos com a presença de vocês. Inclusive, compre minha palha, porque ela tá prontinha, tá? Nossa, tem de limão? Eu fiz de passatempo hoje. Ah, é gostosa, eu quero. De chocolate alpino, tá? Muito bom. Feita com chocolate de qualidade. Mas então é isso, gente. Até a próxima segunda. Você vai dar um papo ou você só vai dar um pause? Um pause, um stop.